Quais são os principais desafios para o combate à exploração sexual infantil? Como defender e priorizar a primeira infância? O que leva um promotor de justiça a sair dos gabinetes, sair dos processos judiciais e garantir que os direitos da criança sejam realmente respeitados? No episódio de hoje, nós vamos mergulhar nessas questões com o promotor de justiça Gleudson Malheiros, coordenador do CAOP da Infância e Juventude do Ministério Público do Maranhão. Ele vai compartilhar suas histórias, experiências e vai também nos falar um pouco de como ocorre na prática a efetivação dos direitos da criança e adolescente no estado do Maranhão. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Além dos Autos. Eu, Lícia Cavalcante, juntamente com Érica Beckman e Felipe Rotondo, estamos hoje aqui recebendo o promotor de justiça, nosso queridíssimo Gleudson Malheiros. Atualmente o Gleudson ele é coordenador do Centro de Apoio Operacional no Ministério Público do Maranhão. Seja muito bem-vindo, Gleudson. Obrigado. Primeiramente, quero agradecer o convite de vocês. É um prazer enorme estar aqui no podcast Além dos Autos e eu estou aqui para contribuir, para compartilhar aí o que for, para engrandecer aí o conhecimento sobre esse mundo jurídico, mas principalmente do promotor da infância. Estou um pouco preocupado com o episódio, porque são grandes amigos que eu estou aqui do lado, mas estamos aqui para isso. Obrigada, Gleudson. Gleudson, para iniciar a nossa conversa, hoje tu estás numa comarca de intermediária grande, né? A segunda maior cidade do Maranhão, que é Imperatriz, e hoje tu exerce o cargo de coordenador do Centro de Apoio voltado, né, à assistência da infância e adolescência, dentro do Ministério Público do Maranhão. Eu queria que conta pra gente como foi o teu envolvimento com essa temática de proteção à criança e adolescente. Então, começou no início da carreira, né? Eu entrei na carreira como substituto em uma promotoria inicial. E aí, desde então, a gente já começa a lidar com esses casos da infância. E assim, sempre muito próximo, né? da comunidade, das pessoas que iam ser atendidas. Então, desde essa época, a gente já passa a ter um olhar mais próximo da infância. E isso acaba formando o promotor que a gente vai construindo durante a carreira. E para a infância e juventude, esse olhar próximo das pessoas, do atendimento, da comunidade, dos outros órgãos ali que estão próximos da gente, é muito importante. Então, eu acho que essa paixão, esse interesse na infância e juventude começa lá no iniciozinho da carreira, com os primeiros atendimentos, com as primeiras situações que ocorreram ali. E Gleudson, e conta para o nosso público como é que é a expectativa. A gente entra no Ministério Público, a gente só estudou o ECA, aquela cadeira de Direito da Infância na faculdade. Como é que é na prática? Existe uma diferença grande daquela teoria para a prática? O que é que tu achou de diferente? É interessante essa pergunta porque quando eu cheguei, por exemplo, eu encontrei um edital de eleição da Sociedade Civil do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente. E eu não sabia o que era isso, né? E estava lá na promotoria o edital do promotor anterior que já tinha expedido, aliás, tinha comunicado o aviso. E aí, para mim, foi uma surpresa, porque, de fato, eu não conhecia ainda aquilo ali, né? Então, assim, do que a gente estuda, né, a gente vem descobrir novas coisas durante a nossa atuação. E, principalmente, no mundo da infância, da proteção da infância, a gente descobre que as soluções elas não estão necessariamente nos processos. Muitas das vezes, inclusive, não estão nos processos. Eu me lembro, por exemplo, me recordo de um caso em que era de um casamento infantil. Uma menina de 12, 13 anos que estava já junto com um namorado, que também era jovem, mas 18, 19 anos. E tinha polícia, tinha família, tinha a mãe, tinha o pai, tinha conselho tutelar, tinha todo mundo ali na promotoria. E naquela situação eu pensei numa solução e eu vi que todos que estavam envolvidos naquela situação estavam ali.
E aí eu resolvi, vamos lá. E eu fui junto com todas essas pessoas, era até um povoado, mas é bem próximo. E a gente foi lá na casa do rapaz, conversei com o pai, conversei com a mãe, conversei com o rapaz, e de fato que a gente convenceu que não era o momento para eles estarem morando como num casamento. Então, de fato, ali ela voltou para a casa dos pais e foi resolvido. Então, são só soluções que a gente encontra que não estão no processo. São soluções que foram ali, no caso, imediatamente solucionado, resolvida aquela situação, mas que isso daí não foi um aprendizado de escola, faculdade, de né? faculdade, Código, né? É algo que vai além do conhecimento jurídico que a gente é demandado no concurso público, né? É algo que a gente precisa de um pouco de experiência prática e de sensibilidade e humanidade, né? Então, o perfil do promotor que trabalha na área da infância, ele tem que passar por essa sensibilidade maior. E aí eu te pergunto o seguinte, dentro da tua relação com a infância, o que mudou na tua atuação, na tua cabeça, depois que tu se tornaste pai? Muita coisa. É determinante. Hoje eu sou pai, sou pai e promotor da infância e juventude, que lá em casa tem de 13, de 6 e de 2, né? Tem da primeira infância, tem de 6 anos, tem de 13, que é adolescente, então é criança e adolescente lá em casa. E a questão da sensibilidade, da empatia. O promotor, ele passa a se colocar, isso daí vem também com a paternidade, também é fundamental isso daí, a gente passa a ter uma sensibilidade, se colocar em situações. E principalmente, se tu me perguntar hoje, assim, o que me leva a ser aguerrido na questão da defesa da criança e adolescente, é quando a gente olha uma criança e a gente compara, e necessariamente a gente faz esse comparativo com o nosso filho. E a gente vê que aquela criança, ela não tem a mesma oportunidade, os mesmos direitos que o seu filho. E aí você tenta fazer alguma coisa por aquilo, tenta proteger os direitos, tenta que essa criança seja tão olhada, tão assistida, como também o seu filho ou como o cuidado que você tenta empreender para o seu filho. Então, a questão da paternidade, ela mexe demais com a empatia, com a forma como você tem sensibilidade e olha as situações. Gleudson, Lícia começou falando que tu estás numa comarca que é a segunda cidade maior aqui do Maranhão, mas tu passaste também por comarcas pequenas, comarcas menores, e eu queria saber, assim, da tua visão, qual foi a maior diferença no trato de questões da infância nessas comarcas menores e você chegar numa comarca que tem uma certa estrutura, uma estrutura maior, como Imperatriz, né? O que você nota, principalmente na atividade do promotor de justiça, qual é essa maior diferença, vindo de uma comarca menor, uma comarca de inicial, por exemplo, até chegar numa comarca com uma estrutura maior? É diferente. No início da carreira, na comarca inicial, você lida com algumas situações e depois você sai na rua, passa de carro, vai na praça jantar, vai ali fazer as suas atividades diárias e encontra as pessoas que você, de uma certa forma, está intervindo numa situação de vida dela, né? Isso daí já não tem em outras comarcas que são grandes, já não tem com tanta frequência. Em compensação, você já obtém uma estrutura muito melhor por parte de equipamentos, que você tem aonde recorrer, especialmente políticas públicas. Infância, você sabe, você precisa muito de serviços, de políticas, de equipamentos, de estrutura. Porque o promotor sozinho não vai resolver as coisas. Até porque eu costumo dizer que, por exemplo, só para dar um exemplo, atender uma vítima, uma criança, um adolescente vítima de abuso sexual, só o promotor de justiça, por exemplo, pedir a prisão ou entrar com um processo contra o agressor não vai resolver a vida da criança. Isso. Né? Tá. Essa criança pode estar precisando de atendimento médico, essa criança pode estar precisando de atendimento psicológico. Então, tem muitos outros recursos que a infância demanda. Por isso que na infância o atendimento ele tem que ser integrado e ele tem que ser articulado. E é o que está, inclusive, no Estatuto, lá desde 1990, no Estatuto da Criança e Adolescente, a necessidade de uma política de atendimento integrada e articulada. Então, essa integração, essa articulação, na comarca inicial, ela é muito precária.
E aí você muitas das vezes precisa recorrer a soluções paliativas e também soluções improvisadas, infelizmente. Para mim, a dificuldade é porque nas comarcas menores, iniciais normalmente, a sociedade ainda está desenvolvendo essa cultura de proteção da infância. Um exemplo prático, eu gosto de jogar bola, às vezes eu ia para um determinado local, tinha um campinho lá, society alugado, e acabava jogando a bola, a gente via adolescentes lá bebendo, se misturando com adultos. Isso gera um problema pra gente na nossa atuação, porque a gente é promotor ali, a gente é fiscal o tempo todo, mas ainda nas menores comunidades em que ainda se está desenvolvendo essa proteção, para mim causa um problema muito maior, porque a gente não pode ali também sair reprimindo tudo, porque senão acaba que a gente fica sendo um agente alienígena que está causando um transtorno. A gente tem que trabalhar na base, na educação, com os órgãos, com o CMDCA, com o Conselho Tutelar, para a gente ir desenvolvendo, educando a sociedade para que ela saiba que, de fato, a proteção da infância é uma prioridade e a gente tem que conscientizar todo mundo. É interessante que eu acho também que, se por um lado a gente chega numa comarca de inicial e a gente tem que trabalhar no fortalecimento dessa rede de proteção, que geralmente numa comarca maior tu já encontraste lá de uma forma bem mais organizado, mas olhando para a atuação do Ministério Público, eu consigo ver assim, enquanto promotor de justiça, eu tenho uma ideia do todo quando eu faço um atendimento desse. Então, por exemplo, se eu pego uma criança que foi vítima por exemplo, de violência sexual, eu vou trabalhar eu sozinha, né, como órgão do Ministério Público, na defesa daquela criança, na proteção dos seus direitos, mas eu vou trabalhar também com a responsabilização daquele agente. Então, é como se eu faço aquele atendimento do início até, vamos dizer assim, o final do que poderia gerar, né, de consequência daquele ato primeiro. E quando a gente vai para uma promotoria que já tem especialização, São Luís, Imperatriz, geralmente esses atendimentos eles são compartimentados, né? Tem um promotor da infância e tem o promotor do crime. E é necessário, eu acredito, que esses agentes eles conversem entre si, inclusive, integração, né? Na integração desse atendimento. Existe isso dentro do Ministério Público? Tu tens trabalhado, tem verificado essa necessidade ou essa possibilidade dessa atuação conjunta de membros do Ministério Público? É uma diretriz hoje, Érica. A resolução 287 do CNMP, que é de um grupo de trabalho lá do CNMP de violência contra as crianças, que eu participo, eu sou membro desse grupo, foi feita essa resolução do CNMP, que diz que o MP também precisa se integrar. Não tem como o promotor criminal não saber, por exemplo, que o agressor voltou ali para a área e que o da infância já tomou conhecimento, o Conselho Tutelar já sabe, e o promotor criminal só está com o processo criminal e não tem essa informação. Ao contrário, o promotor da infância não tem uma informação de que o agressor foi solto, que o criminal já tem. Então, são situações que envolvem a mesma criança e que a gente precisa se integrar. Então, é muito importante buscar essa integração também dentro do MP. Um outro destaque que eu faço questão da promotorias maiores de fato, existe essa compartimentalização das atribuições, porém, é preciso que a gente converse, é preciso que os promotores eles tenham atuações conjuntas. E quando a gente trabalha conjunto, a gente fortalece. A gente, por exemplo, em Açailândia, que tinham 7 promotores, mas na época acho que eram 6, a gente trabalhou em um caso de CPI da pedofilia e também CPI Provita, que são casos de CPIs que foram investigados. A Assembleia Legislativa foi lá em Açailândia, o oitivo fez tudo, fez investigação, e era criminal e eu da infância. E a gente trabalhou em conjunto, né? Acho que era Sandra Garcia, né? Sandra Garcia. E ainda digo mais, além disso, a sociedade civil de Açailândia acompanhava o processo e nos cobrava, e a gente ia junto com eles cobrar no tribunal, cobrar em sede de recurso o resultado desses julgamentos. Então tinha Igreja Católica, tinha Centro de Defesa da Vida, tinha Conselho Tutelar, tinha Conselho Municipal de Direito,
promotor criminal, promotor da infância, todo mundo junto. Então os resultados potencializam quando a gente trabalha assim. A gente já falou em outros episódios, por mais de uma vez, sobre a importância de trabalhar em colaboração e em rede. Na infância, para mim, a matéria em que o trabalho de rede é mais necessário e mostra um resultado mais evidente. Conta pra gente um pouquinho, tanto para nós, promotores de justiça, mas para a sociedade, como é que é se atuar em rede e quais são esses benefícios para a sociedade? Eu costumo dizer que 365 dias no ano, praticamente 300, eu tenho contato com o Conselho Tutelar. Os outros 65 tem fim de semana, tem alguém que tira férias, tem alguma coisa que a gente não se encontra, mas é muito constante. Trabalhar em rede significa que você sozinho, você não dá proteção integral. E o Estatuto fala em proteção integral, não é proteção parcial. Não é dar somente o que eu tenho de atribuição, mas é eu integrar essa atuação e eu articular ela entre a rede. Então, eu preciso que essa rede funcione exatamente para que eu possa, inclusive, me sentir como promotor que o resultado nosso está dando certo. Se somente o promotor estiver trabalhando, e muitas vezes alguns colegas se frustram com essa situação, que o seu resultado, o seu trabalho na infância, ele não vê resultados. Isso acontece pela falta de fortalecimento da rede. Eu já tive situação que a minha rede falhou e que eu fiquei muito frustrado, muito decepcionado. E a situação mais grave que eu tive foi em São Francisco do Brejão, que um garoto morreu. Ele morreu, a situação de risco dele era de conhecimento da rede, se trabalhou dentro da rede, mas não foi suficiente para salvar a vida dele. Isso é uma decepção que eu tenho na carreira, nessa situação. Mas eu digo, a partir dela, e ele involuntariamente não soube, mas a partir dela me tornou um promotor melhor no sentido de que eu precisei reformular o que eu tinha de conhecimento, de como eu trabalhava a rede. Hoje eu cobraria de outra forma. Hoje eu reuniria todo mundo no mesmo lugar e dizia, vamos encontrar uma solução. Não é possível que esse menino esteja na rua, esteja usando drogas, esteja abandonado e que a gente não encontre uma solução só porque o município é pequeno. Sim. Diz aí um pouquinho o que é essa rede, porque a gente está falando rede, mas quem está assistindo... Deixa eu só fazer uma colocação aqui, que junta aqui mais ou menos os dois assuntos que a gente tratou. Tanto essa questão da especialização que uma promotoria consegue trabalhar com outra, que a gente fez lá em Bacabal. Vou puxar a sardinha para minha brasa. Que a gente fez lá em Bacabal, a Michelle é da infância e juventude, e eu trabalho com uma pessoa idosa e pessoa com deficiência. E aí a gente fez um projeto no sentido exatamente de fortalecer a rede. Gleudson foi, inclusive, dar uma palestra lá, foi muito proveitosa. Eles, inclusive, sempre pedem para voltar. E a gente vê que há o interesse da rede em querer trabalhar, em querer aproveitar, em querer se aprimorar, né, para poder exatamente combater essas frustrações que tu mesmo tá falando, que no dia a dia a gente sabe que existe, que a gente, infelizmente, não consegue abarcar ou direcionar todos os casos que nos chegam. Principalmente no caso deles, que chegam ainda mais casos para eles que não chegam ao MP. E aí eu te pergunto o seguinte, como é que tu enxergas que a gente pode trabalhar, tanto o Ministério Público pode trabalhar nesse fortalecimento de rede, e como a própria rede pode se articular para buscar esse aprimoramento? E explica pra gente o que é a rede. Para traduzir o que é a rede, né? A rede da infância, que a gente também chama de Sistema de Garantia de Direito da Infância, elas são todos os órgãos públicos governamentais e não governamentais que trabalham de forma articulada para promoção, defesa ou controle do direito da criança e adolescente. O que é isso? Promoção é desenvolver os direitos que estão previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, a educação, a saúde, a assistência social. Então, no eixo de promoção, a gente tem ali as secretarias, tem os serviços, os CRAs, os CREAS, o hospital, tudo isso. É promoção de direito. Defesa, tem órgãos de defesa do direito da criança, fazem parte da rede.
promotoria, o próprio Poder Judiciário, polícia, defensoria, entre outros. E tem os órgãos de controle, que são os controles o controle social por meio do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente. Então, a rede são todos esses órgãos. E também os não governamentais, como eu falei, que lá em Açailândia, Centro de Defesa da Vida e Direitos Humanos, é um órgão não governamental e que ele faz parte dessa rede também. Também pode ter esses outros órgãos que atendem crianças e que não são do poder público, faz parte da rede de proteção. Igrejas, associações. Sim, isso, todos esses fazem parte dessa rede de proteção. Eu perguntei porque eu tenho muito contato, eu não tenho atribuição na infância nem na educação, mas sou promotor da cidadania. Às vezes eu estou discutindo alguma questão com um professor que tem um engajamento com os alunos dele, ele quer melhorar ali a comunidade, mas ele não conhece essa rede. Então, um recado para um professor desse que quer não apenas dar uma boa educação, mas ele quer ver todos os direitos desses alunos dele serem exercidos. É como a Alicia falou, lá em Bacabal, aconteceu um evento que reuniu a rede. Então, essa sensibilização é importante para que as pessoas se sintam. Falam que eu sou da rede, mas eu me sinto da rede, eu sei exatamente onde eu estou nessa rede. Então, o professor ele vai entender, por exemplo, que ele é da rede porque ele promove um direito de crianças e adolescentes, que é a educação. Mas aí você precisa também pertencer, porque não basta saber que existe formalmente, você também precisa pertencer. Daí é importante da mobilização. Mobilização é você estar sempre andando, caminhando junto. E o promotor da infância precisa demais, Érica, dessa característica, que é de não estar simplesmente procurando solução em processo, mas que muitas dessas soluções elas vão ser encontradas e devem ser encontradas dentro da rede, até porque o princípio é de não judicializar a coisa. É buscar resolutividade extrajudicial, né? O princípio é de não judicialização, é desjudicialização do atendimento da infância. Então, a grande maioria dos atendimentos da infância é para ser fora de um processo judicial e por essa rede. E nós precisamos, como promotores, estimular que isso aconteça muito mais vezes e com a nossa participação. Não é hierarquizado, ninguém é acima de ninguém na rede de proteção, mas nós podemos sim nos unir. Inclusive, uma dica que eu dou para os casos mais complexos é a rede que tem que dar a solução reunido. Quando é necessário um processo judicial, também dentro do processo. A gente pode sim levar a rede para dentro do processo. A audiência concentrada é isso. Sim. É a rede discutir dentro do processo essas soluções. Então, a busca de soluções para o promotor da infância, ela tem que ir muito além de achar que vai ajuizar ações. E aproveitando essa pergunta sobre o trabalho em rede, foi citado aqui que tu é o coordenador da infância do Ministério Público. Como é que tu atua como coordenador, fortalecendo essa rede interna entre os promotores e dos promotores com a sua comunidade? Então, meu primeiro desafio como coordenador foi não criar demandas para os promotores de justiça. Então, eu busco sempre articulações com órgãos que dentro do Maranhão já estão realizando ações que são ações igual às nossas que nós estamos realizando. Então, a gente junta, potencializa as nossas ações. Então, por exemplo, se o Unicef está realizando determinada ação no Estado, se a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social está realizando, eu me junto, eu faço como o promotor faz, né, na ponta, que é buscar essa solução a nível de articulação. E eu busco essa articulação a nível de Estado para que esses serviços cheguem nos municípios. E aí, no município, normalmente só chega para o promotor não para fazer toda a parte operacional, mas somente no máximo para cobrar uma providência que já está alinhada em cima e que falta uma execução. Então, isso a gente tem conseguido aprimorar no sentido de que cheguem soluções dentro dos municípios. Por exemplo, em Morros aconteceu uma reunião, a gente reuniu lá com a rede de Morros para a implantação da escuta protegida, que é isso, atender crianças e adolescentes que são vítimas de violência. Uhum. Certo? E o município, foi eu, como o Ministério Público do Maranhão, estava a doutora Érica lá
como promotora de morros, e fomos com o Estado para que eles prestassem a parte operacional, né, o apoio operacional para o município realizar. E fazendo um reconhecimento público, recentemente saiu o dado sobre os planos municipais da primeira infância e o Maranhão está em primeiro lugar do Nordeste. Conta um pouquinho sobre essa atuação, como é que tu articulou para que a gente conseguisse, até então, aqui o dado que eu tenho, 183 planos municipais no Maranhão. Norte e Nordeste. Então, são essas estratégias com esses parceiros institucionais, né? Além do MP, a gente vai buscar quem que está realizando dentro do Maranhão ação em prol da primeira infância. E aí, só explicando o que é a primeira infância, que eu já até falei sobre que eu tenho criança da primeira infância também em casa, que é aquela fase de 0 a 6 anos que cientificamente está comprovado pela neurociência que é a fase mais importante para você investir numa criança e ela te dar retorno como adulto. Então, o cérebro é uma esponjinha nesse momento que absorve conhecimento, não só conhecimento, mas também afetividade, que vai trazer o equilíbrio para essa criança. Então, quando elegemos uma ação que é, por exemplo, expandir os planos municipais da primeira infância, procuramos saber quem que está dentro do Maranhão fazendo ações em prol da primeira infância. Encontramos a Unicef, encontramos a rede estadual da primeira infância. Nos unimos a eles, mandamos mandamos o que é o mastigado para o promotor de justiça, exatamente para ele saber que está sendo desenvolvida aquela ação, não somente pelo Ministério Público, mas já vai mastigado, inclusive, por quem dá a logística, que no caso aí é a Unicef, e aí o promotor fica monitorando aquela situação. Agora mesmo a gente está pedindo que os promotores deem um retorno sobre o plano que já está elaborado. Não é uma coisa assim que eles vão cobrar a elaboração. Esse 183 esse 183 a gente já sabe que está elaborado. Informar um pouco sobre a atuação do Centro de Apoio é importante para aqueles nossos ouvintes que estão estudando para o concurso do Ministério Público. A gente falou da dificuldade, nem tudo que a gente estudou é o que a gente vai encontrar na prática, então a gente precisa do apoio dos colegas, mas especialmente de órgãos especializados dentro da instituição. Por isso que a gente sempre valoriza a atuação dos coordenadores. O Sandro já veio aqui, agora está vindo aqui, porque a gente sabe que é importante. É impossível todos os promotores serem especializados em todas as matérias. A gente tem o conhecimento jurídico e a gente fez concurso, mas saber que tem esse apoio, esse suporte institucional é importante para todos nós. É verdade. Gleudson, já que a gente está falando da primeira infância, né, e tu falaste que geralmente de 0 a 6 anos está comprovado pela neurociência que é a parte do desenvolvimento da criança e que isso vai interferir lá na frente no adulto que ela vai se transformar, é uma parte também onde a criança está muito protegida mesmo pela sua família, né? Ela está ali inserida na questão familiar, por uma questão legal, a partir dos 4 anos, né? Que ela precisa estar matriculada, não é isso? Mas então ela vai estar naquele momento mais naquele ambiente familiar. Então é necessário também a gente investir na questão dessa proteção, né? Porque violações de direitos nessa idade, claro que durante toda a vida, mas nesse momento da primeira infância, também vão repercutir de uma forma muito grave lá nesse adulto que vai se transformar. E a gente, quando trabalha com infância, quando trabalha com rede, a gente tem essa percepção de que a gente não consegue só trabalhar. Quando a gente trabalha com violações de direitos de criança, a gente geralmente tem que ter em conta que essa criança está dentro de uma família. E que quando o direito dessa família como um todo ele é violado, também vai atingir a criança e adolescente. Então, assim, a gente imagina que quando a gente precisa de uma secretaria de saúde, precisa de uma secretaria de assistência, a gente, por exemplo, uma família que tem problemas com álcool, com droga, uma família que tem um problema de violência doméstica, uma criança que cresce vendo a sua mãe, por exemplo, ser vítima de violência doméstica. Isso tudo vai impactar nesse crescimento, nesse desenvolvimento da criança. E daí a necessidade da gente trabalhar a criança como um ser integral, um sujeito de direitos com todos os seus direitos, mas trabalhar também as famílias, né? E as redes, inclusive o Conselho Tutelar e todos esses órgãos, eles têm essa participação nesse atendimento familiar,
né? Eu queria que tu falasse para a gente justamente nessa questão do tratamento da primeira infância, dessa forma especial de atenção que tem que ser dado e na forma de atendimento também dessas famílias, considerando o impacto que isso pode trazer na vida da criança. Então, como a primeira infância, como tu falaste, as crianças elas devem estar na família, principalmente no início da primeira infância, é que a estratégia para as ações são ativas para buscar na família. Então, por exemplo, o programa Criança Feliz é um programa fantástico, eu acho. Por quê? Porque ele tem visitadores. Os visitadores vão até a casa das famílias para fazer a visita técnica e sim verificar. Por quê? Porque uma criança de 6 meses, por exemplo, não é para estar na rua, não é para estar em escola, então o ambiente dela é a própria casa. E ali na visita, o visitador já consegue perceber se o desenvolvimento está bem, está normal, se não, se já tem alguma coisa ali que ele possa identificar. E aí ele já vai ter que fazer o quê? A ligação com outros serviços. Com o pessoal da saúde da família, com o pessoal do posto de saúde. Se a criança já está na idade de escolar da educação infantil, já também para garantir a matrícula, a vacinação. Então, são essas ações. Você não vai dar, mas quais são essas ações para a primeira infância? A educação infantil, na saúde, a questão da vacinação, a questão de consultas, na assistência social, a questão de benefícios. A criança também tem que ser verificada a questão da nutrição desse momento, segurança alimentar, para que ela possa se desenvolver. São essas ações e que elas precisam estar articuladas. Quando o visitador vai, que essas ações elas possam se vincular com outros serviços. Então, tem que ser a estratégia de buscar, de fato, a visita para poder fazer dentro da casa essas observações. E a primeira infância também privilegia a questão do brincar. Parece até exagero, mas é o básico para uma criança brincar. E o visitador não leva brinquedo. Ele ensina lá na própria casa, inclusive se for uma comunidade quilombola, se for um indígena, outras formas dentro do que eles vivem, né, da comunidade deles para utilizar. Então, utiliza o próprio corpo para fazer brincadeiras, utiliza várias outras formas. Interessante. E, Gleudson, tu falaste que primordialmente a gente busca dentro da família, né, colocar essa criança em segurança dentro da família. E caso isso não seja possível, quais seriam as outras alternativas? Então, aí eu falei que a maioria das situações da infância não precisa judicializar, não precisa de processo e tem que ser resolvido. Mas algumas situações nós vamos precisar sim judicializar, porque são situações que não estão na atribuição da solução extrajudicial. Não está na solução do Conselho Tutelar, não está dentro da atribuição de solução do promotor de justiça. Aí, então, a gente precisa esgotar que a criança permaneça na família, porque é um direito da criança ela nascer, crescer e viver dentro de uma família. Mas se isso não é possível, porque a própria família viola o direito dessa criança, a própria família abusa, negligencia os direitos da criança, aí essa criança ela vai precisar passar por uma colocação em um novo ambiente de protegido. A grande ideia da questão da infância é proteger. Então, se a família ela é a violadora, eu vou levar essa criança para um outro local de proteção. Pode ser uma família extensa, por exemplo, uma avó, um tio, alguém que já tem dentro da própria família um convívio, mas pode ser, em último caso, até mesmo de uma nova família. Então, por exemplo, só para um caso que me marcou muito em Açailândia, foi uma adoção de 6 crianças, 6 irmãos. Por um rapaz lá, cabeleireiro, e junto com a esposa dele, não tinha filhos, e eles descobriram que lá na casa de acolhimento de Açailândia tinha esses 6 irmãos que já estavam, inclusive, prestes a serem ingressados no processo de adoção para São Luís, em que iria
necessariamente, ou quase necessariamente, eles iriam ser separados. Sim. E a grande questão que tocou essa pessoa foi não separar esses irmãos, que também é uma prioridade. E aí ele adotou 6. Até Então, me arrepio, tudo porque mudou, uma Lícia, na generosidade. casa dele. Tudo mudou. Ele disse que mudou até as panelas. As panelas, ele teve que aumentar. A mesa, era uma mesa pequena de 4 lugares. E tinha que trazer cadeiras de vários outros lugares para botar todo mundo. Mas pensa o que é. Todos esses meninos estarem comendo juntos numa mesa em uma família e não em um acolhimento. Sim. Inclusive, isso é uma diferença muito do acolhimento para a família acolhedora, que é um outro programa que se pode colocar uma criança. E aí, às vezes, eu penso o seguinte, no família acolhedora que me toca. A criança está no abrigo e eu imagino, como eu imagino meus filhos, como eu já falei para vocês, ele doente à noite, com febre. E aí dá horário de mudança do rodízio dos servidores. O servidor vai embora, vai para casa. E aí a criança vai estar lá, continua com febre, chega outra. E ela não tem a mãe. Na família acolhedora, a criança está dentro de uma família. É um atendimento individualizado. Tudo que ela precisa, ali você está percebendo. E não vai ter mudança de rodízio de servidor, porque é uma família. Então é uma família que a criança vai comprar pão de manhã junto com a pessoa, com a mãe acolhedora, vai no supermercado, vai em qualquer lugar e vai na igreja, faz tudo, entendeu? Aqui a gente tem um exemplo em São Luís, né, de Tia Nália. Tia Nália é uma mãe acolhedora que já passou 10 crianças com ela. Ela já teve 10 filhos acolhidos. Olha só. Ela. E ela é super orgulhosa, ela conta pra gente, super orgulhosa de todos, alguns continuam mantendo contato com ela e tudo. E aí ela contou um relato, foi até em Timbiras que eu estava lá, e ela contou um relato que me emocionou bastante, ela falando que uma criancinha bem pequenininha, que ela pegou, 3 anos e tudo, e ele não desgrudava dela de jeito nenhum. Ela deu o quarto, disse: o teu quarto vai ser isso. Tinha outros irmãos também, mas ele só queria ficar agarradinho com ela. E um relato interessante foi que ela foi ensinar para ele o que era uma mãe quando ele olhou uma mulher grávida. Ele não sabia o que era uma mãe. Ele não sabia o que era uma mãe. E ela falou: aquilo ali é uma criança que vai nascer. E a criança perguntou: eu vou nascer ali? Vovó, que ela chamava. Eu vou nascer ali? Aí ela disse: não, você já nasceu da barriga da sua mãe. Ali vai nascer uma outra criança. Então são relatos assim que mexem com a gente, que mostra assim que recursos são possíveis dentro da infância para a gente garantir uma vida digna, melhor do que essas crianças estão vivendo. Gleudson, se a gente vê esses teus relatos assim, apaixonado pela tua atuação, a gente falou aqui sobre o perfil do promotor de justiça ideal da infância, mas eu tenho certeza que muitos dos ouvintes desse episódio vão ser conselheiros tutelares, que escolheram participar de uma eleição, foram eleitos e hoje estão exercendo a função. Mas qual é o perfil ideal para um conselheiro? Quais são as habilidades? Qual é a vocação que ele tem que ter para exercer uma boa função como conselheiro tutelar? Pois é, até na exigência, né, para ser conselheiro tutelar, para quem não sabe, passa por um processo de escolha, que também tem, inclusive, uma das etapas é a eleição. E nesse processo de escolha, normalmente se exige um mínimo de experiência, muitas leis exigem um mínimo de experiência no atendimento da infância. Mas não é exatamente esse mínimo atendimento que garante um bom conselheiro tutelar, né? O bom conselheiro tutelar, ele vai se moldando como o promotor de justiça vai se moldando, com o tempo e percebendo, através primeiro da capacitação, porque muitos, de fato, precisam, inclusive é uma demanda que a gente tem hoje para o Estado essa, e que já iniciou aí as capacitações, mas capacitar o conselheiro tutelar, primeiramente, e depois ele perceber que ele não está ali para fazer requisições
para simplesmente estar pedindo serviço e tudo. Mas que ele... Como correio, né? Só levar recado. Não é para isso, não é para isso, porque senão a gente vai ter conselheiros tutelares de gabinete. E a gente quer conselheiros tutelares que estejam preparados para resolver questões. E como eu falei, a maioria das questões da infância, das violações, são atribuições que se resolvem fora de um processo. Então, a atribuição de um conselheiro tutelar, por exemplo. Entendeu? Então, esses conselheiros vão se moldando ao longo do tempo, mas o grande objetivo é que eles tragam soluções e, principalmente, se comprometam com a proteção integral que eu falei. E não simplesmente de cumprir aqui a minha parte e passei adiante. Essa questão de rede não pode se contentar somente com esse passeio adiante. Gleudson estava comigo nessa capacitação, né, que foi feita lá em Morros, e eu costumo dizer, Gleudson me ouviu também falando isso, que o conselheiro tutelar, ou quem trabalha com direitos de infância e adolescente, ele precisa ter coragem, né? E ele precisa se envolver naquele assunto, não perder essa capacidade de se indignar com essas injustiças. Quando eu falei da coragem, eu até citei uns exemplos de pessoas que eram da rede, mas que se omitiram diante de determinadas situações, porque o município é pequeno e às vezes ele fica, mas eu conheço fulano, mas eu não vou me meter, não, eu conheço, né? Então ele faz parte dessa rede de proteção, mas ele não quer se envolver. Então, se você é desse jeito, bem aí, você não foi talhado para o cargo de conselheiro tutelar, você não pode estar nessa rede, porque a pessoa, para trabalhar com infância, ele tem que ter coragem para poder se meter mesmo, para poder proteger. Se você não tem condições de proteger a criança, você está no cargo errado. Tanto promotor de justiça, como qualquer pessoa que está nessa área. Não pode se omitir. Não pode se omitir. E eu lembro de ter falado para a Gleudson, lá nesse treinamento, dois exemplos que nós tivemos em Morros, um exemplo de uma professora que, num primeiro momento, já por um estranhamento de uma situação de 3 crianças, levou um caso para a rede de proteção. E o fato dela ter agido salvou uma criança de continuar, um olhar atento de uma professora, salvou aquela criança da gente identificar uma situação de vulnerabilidade, de violação de direitos, e dela não continuar sendo vítima daquela situação, muito grave, inclusive, e de um outro olhar, também dentro de uma escola, onde a profissional se omitiu e aquela violação de direitos ela continuou. Então, esse olhar atento, esse olhar de você agir, o ECA, ele fala, não é para você ter a certeza da violação de direitos. Nós temos que agir quando há suspeita, porque na suspeita a gente consegue atuar de forma preventiva. Essa questão de você, eu preciso ter certeza que está acontecendo, essa certeza não vai ser aquele agente que vai ter, isso é uma outra fase. Existem outras pessoas que precisam investigar, mas o seu olhar enquanto professor, um vizinho, porque uma pessoa de dentro da igreja, na verdade o ECA diz que é dever do Estado, da família e da sociedade. Então, a sociedade onde aquela criança está envolvida também precisa ter esse olhar de protagonismo, de um atuar preventivo na hora da proteção desses direitos. Eu vou citar um exemplo de um perfil que não deve ser. Recentemente, um caso que me chateou bastante. A gente sabe que o Poder Judiciário às vezes demora para resolver as questões. Há 2 anos atrás, uma conselheira tutelar do município que eu atuo fez uma representação que um bar estava vendendo bebida alcoólica para um adolescente indígena. Imediatamente, a gente fez a requisição para a instauração do inquérito policial, eu instaurei um procedimento administrativo e fiz uma representação contra o estabelecimento porque ele estava violando ou estava vendendo bebida alcoólica, aquilo ali é uma infração administrativa. Quando foi notificada a conselheira para prestar o depoimento, ela que fez a representação veio dizer, não me lembro, doutor, não sei desse caso. Claramente ali se omitindo, sabe-se lá por quê. O que é que levou uma pessoa a concorrer a um cargo de conselheiro tutelar e quando ela é chamada para resolver, para ser uma testemunha do processo de algo que ela deu início, ela se omite, vem dizer que não sabe. Qual foi imagina o prejuízo que não foi isso para a sociedade e que recado que isso se dá. Por isso que esse é um perfil que não se deve ter. A pessoa tem que ser mesmo engajada e querer ver o seu trabalho dar resultado e mudar para melhor a sociedade. Mudar a realidade, né? Que muitas vezes é bem difícil aqui. E essa é uma questão também que a gente queria abordar aqui, a questão da exploração sexual infantil, que é um grande desafio e que o CAOP tem algumas ações, né?
E aí eu queria que tu falasse pra gente como é a atuação do Ministério Público nesse combate. Para não ficar também só... A gente vê muito movimento no dia 18 de maio. 18 de maio, a rede social bomba. E depois? Tem a campanha, né, que todo mundo conhece, que é a do 18 de maio, é nacionalmente conhecida e tudo. Mas uma das providências que o Ministério Público do Maranhão tem interesse nesse aspecto e que tem adotado ações é no sentido de proteger no atendimento, de como fazer o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência, que é a escuta protegida. O que acontece hoje é que a criança, hoje não, mas em alguns lugares que ainda não se adotou a novos procedimentos, é que essa criança passa por vários locais, repetindo, sendo revitimizada, né, que é o que a lei chama, e sendo revitimizada. E aí falta um profissionalismo no atendimento, porque, na verdade, o que falta é sentar e estabelecer para o município como vai atender essas crianças. O que a lei quer é isso. O município e todos os atores ali envolvidos sentem para discutir como que se vai atender uma criança vítima de violência. Porque a gente chama de vitimização secundária, que é essa que o próprio Estado acaba causando em crianças e adolescentes que não são devidamente atendidas. Então, ficar repetindo é uma forma de você vitimizar. E aí a busca, uma das providências nossa no Ministério Público do Maranhão é essa implementação. O desafio é que não basta um órgão estabelecer, vai ser assim, porque é preciso reconhecer as realidades locais. Morros tem uma realidade, tem alguns equipamentos, Bacabal tem alguns equipamentos e tem outra realidade, Buriticupu tem. Então, cada local vai ter as suas especificidades em relação a isso. Então, é um desafio grande, mas é a questão de estabelecer mediante rede essas situações. Tentar construir a solução que menos vá violar esses direitos dessas crianças. Até porque tem muitos casos, por exemplo, que a criança não... Hoje, para ouvir uma criança, é através de depoimento especial. Sim. Certo? Então, não se ouve em juízo ou no processo judicial uma criança como era antigamente. Antigamente colocava a criança na frente de um juiz, de um promotor, todo mundo de terno, ele nunca olhou a criança nunca olhou aquelas pessoas, advogado, defensor, e a criança tinha que narrar situações, perguntas que eram feitas para ela. E já tinha narrado para o delegado antes, né? Para um monte de gente. Se eu, como promotor, me sentia constrangido, imagina a criança e o adolescente. Perguntas altamente invasivas, né? Altamente invasivas, e era assim até pouco tempo. Sim. E se assim ainda ocorre, está errado, porque a forma que tem que acontecer o depoimento especial de uma criança é em uma sala, certo? Uma sala apropriada para isso, através de um facilitador, de um entrevistador, que vai transportar essas perguntas da sala de audiência para aquilo, através de uma linguagem apropriada para a criança, certo? O próprio entrevistador também faz o filtro dali, porque ele não vai fazer as perguntas como é feita na sala de audiência. Então, assim, é a forma de adaptação, essa adaptação da justiça também para garantir o direito de criança e adolescente, que antigamente não havia essa adaptação. Sim. E isso era muito prejudicial. Especialmente quando às vezes isso acontecia 3, 4, 5 anos depois dos fatos. Então era mais ainda horrível rever isso. Sobre essa morosidade, o Conselho Tutelar, às vezes, eu não tenho atuação direta na infância, só que todos os crimes contra a infância acabam caindo para mim, e normalmente os processos são sigilosos. Os Conselhos Tutelares, o CREAS, o CRAS, as assistentes sociais acabam ficando indignadas porque acabam não vendo o resultado do judicial. Mas, infelizmente, tem a demora. A gente até que na nossa comarca está reduzindo bastante o tempo de resposta, mas ainda está aquém do que a sociedade espera. A gente está tentando, no Ministério Público, construir essas soluções, esses protocolos,
articulações a nível estadual também com polícia, com o Tribunal de Justiça, as próprias salas de depoimento especial, tudo isso faz parte também dessa forma de implementar o atendimento de criança e adolescente que são vítimas. Acho importante até para quem está assistindo saber que essa lei que trouxe o depoimento especial, ela é, pelo menos no mundo jurídico, que a gente considera recente, né? De 2017. Então, até lá, por mais que a gente se incomodasse, nós estávamos construindo a forma de ouvir essas crianças e adolescentes, sem levar em consideração que elas são seres que estão em desenvolvimento, né? Então, assim, era comum a gente se deparar com situações que o advogado de defesa fazia perguntas completamente inapropriadas. E diretamente. Né? Diretamente na frente, na cara da criança. Né? A criança ela era ouvida pelo conselheiro tutelar, depois ela era ouvida na delegacia, geralmente num ambiente, querendo ou não, ainda muito masculino. Né? Depois ela ia para a sala de audiência e era novamente perguntada sobre aquilo. E eu lembro que eu gosto de fazer muito essa comparação, o Gleudson viu também nesse atendimento, que é que nem toda criança chega pra gente, quando ela é vítima de violência, com marcas aparentes, né? Com roxo, com arranhão, mas isso não quer dizer que ela não tem marcas na sua alma pela violência que ela sofreu, dependendo do tipo de violência. O dano psicológico é muito maior. E quando a gente está machucado, que a gente toca no machucado, dói. A gente lembra como foi que a gente machucou. E aí a gente imagina para a criança ter que tocar naquilo que feriu a alma dela, naquela questão psicológica. Toda hora ela ter que falar daquele assunto, toda hora ela dizer como é que foi. Explique pra gente, ele fez isso, ele fez aquilo, quantas vezes e como é que foi. Ainda tinha advogado que às vezes perguntava, e você gostou? E você que foi atrás? Então, é sobre isso que a gente está falando. A forma de ouvir essa criança de forma legal, apenas em 2017 é que precisou vir uma lei para dizer, não, nós não podemos tratar essa criança, esse adolescente da mesma forma que a gente trata um adulto, né, nesse tipo de pergunta. Né? Tem que ser uma oitiva especializada. E, além disso, Gleudson, a gente também, para tratar sobre isso, a gente precisa ter em consideração que eu, por exemplo, sou promotora única, né? E eu também costumo falar isso. A gente trabalha com a responsabilização que os conselheiros tutelares tanto perguntam, e aí o que aconteceu, se deu a responsabilização, mas a gente trabalha com essa proteção. E eu costumo dizer, sem a menor sombra de dúvidas, se eu tiver que escolher no processo judicial, entre a proteção e a responsabilização, eu não tenho a menor dúvida de que eu vou escolher a proteção daquela criança, daquele adolescente. Então, se eu não tiver outra forma de conseguir responsabilizar aquele réu, de conseguir outras provas, outras formas de conseguir provas contra ele para condená-lo, eu não vou violar o direito de uma criança para conseguir isso. Então, se eu estiver numa encruzilhada e tiver que seguir só um caminho, eu não tenho a menor dúvida que vai ser a proteção daquela criança e adolescente. Uma outra questão que eu acho importante para dar conhecimento, aqui a gente tem o Instituto de Perícia da Criança e do Adolescente, que ele, nesse instituto, tem a perícia psicológica. É uma perícia que investiga por conhecimento mesmo científico de psicologia se aquela criança que não tem marcas, mas ela tem as marcas do seu comportamento, da sua alma em relação ao que ficou daquela agressão. Então, mesmo a gente, em alguns casos, não tendo a violência física aparente, a gente pode fazer a perícia, os vestígios da perícia psicológica. E um caso que eu me recordo foi muito importante isso, era uma criança bem pequena e essa criança ela foi abusada dentro de uma van da escola. De uma van contratada para a escola. E ela, naquele dia, foi a última criança a ser deixada. E é uma criança pequena e foi abusada. Ela pouco verbalizava. E foi feita a perícia psicológica e tal. E aí foi feito todo o estudo psicologicamente, porque que a criança narrava tudo, todas as pessoas, quem eram que estava ali, mas ela negava a existência de uma pessoa, que era exatamente o agressor. E aí a perita ela explicava exatamente o que na psicologia, por que a negação em relação a um evento traumático. Porque é como se ela dissesse assim, ó, aqui ela ia dizer que está Felipe, está Alicia, está Érica, está Gleudson. Aliás, ela não diria, por exemplo, que está Gleudson.
Por quê? Ela estava lá, todos os dias estavam essas pessoas, mas ela negava a existência. Então, é interessante como que a perícia revela, né? Essa perícia é interessante. Recentemente a gente teve um episódio com o Eliandro, que é nosso psicólogo. Após o episódio ir ao ar, o Menezes, que é o promotor de justiça lá de Buriticupu e atua comigo, ele contou um caso em que o Eliandro o auxiliou num caso de um suicídio. A adolescente tirou sua vida e deixou uma carta. E da análise dessa carta, da perícia, foi possível iniciar uma investigação de violência sexual por conta da análise da perícia. Então, é importante a gente buscar esses meios para a gente poder, de fato, no caso, que o Eric falou, nesse caso é uma responsabilização, para poder coibir outros casos de abuso. E essa responsabilização, ela também é importante que corra paralelo com a proteção. É importante, Érica, isso que tu falou, porque, inclusive para a rede, ter uma resposta é muito importante. E eles ficam cobrando, e está certo de cobrar, porque eles fazem a parte da proteção, mas querem saber, e aí? A pessoa está ali, está passando aqui, está debochando, está desse jeito. Então, a parte da responsabilização, ela também é importante, até para, vamos dizer assim, revigorar, às vezes, a rede de proteção em casos pontuais em que a pessoa está cobrando uma resposta. E acho que dá o exemplo também para a sociedade do quão grave é e do que pode acontecer, né? Ou se você realmente violar, se você passar por esses limites aqui, se você fizer o que a gente vive falando nas nossas campanhas, que não pode, que está errado, que tipo de responsabilização vai lhe atingir? No momento em que a sociedade, principalmente cidades pequenas, olham que nada acontece, a própria o fervor, a vontade de trabalhar contra esse tipo de violência, de participar de uma campanha dessa, isso acaba deixando a sociedade desmotivada, né? Sim, é interessante, sim, a responsabilização. E, Gleudson, se a gente está falando aqui de violência sexual, eu acho que é impossível um promotor de justiça, uma promotora de justiça, atuar num caso desse e não ter algum envolvimento emocional. A gente teve aqui o episódio com o Felipe Bogossian, que foi sobre o Dia dos Pais. Ele contou casos em que ele se envolveu emocionalmente. Eu contei do caso meu e do juiz que atuava comigo. Mas qual é a dica que tu dá para o promotor se manter com a saúde mental rígida? Emocional nesses quase casos. Impossível, viu? A pessoa se manter. É bom procurar uma terapia, porque, por exemplo, tem algumas varas aqui, já em São Luís e Imperatriz, são especializadas em crimes contra a criança, que tu tem essa atribuição. Uhum. Você passar um dia fazendo audiências em que você vai ver aquelas crianças e aquelas situações, aquelas testemunhas e trazendo depoimentos que te tocam, não tem como. Um olhar triste de uma criança é uma coisa que me mexe, que mexe comigo demais, entendeu? Porque não é para uma criança ter um olhar triste. E uma criança vítima de violência, você olha para ela e ela tem um olhar triste, Lícia. E ela não deveria. O direito dela é que ela não tenha aquele olhar. Isso me motiva para ser promotor de justiça em todas essas situações. Perfeito. Gleudson, a gente tá aqui até emocionado porque é um assunto, né, que toca muito para mim particularmente. Acho muito difícil essa questão que o Felipe colocou, essa atuação no crime contra a criança, para mim sempre foi muito difícil. Às vezes a gente faz 8 audiências num dia e é cada uma mais impactante do que a outra. A gente chega no final do dia, parece que a gente trabalhou um mês de tanta carga emocional que a gente carrega ali e de se sentir, querer abraçar, proteger alguma daquelas crianças. A gente não tem como não se envolver emocionalmente. Enfim, a gente chega aqui agora no momento do nosso podcast que a gente vai para o quadro chamado Além da Alçada, né? E nesse quadro a gente vai fazer umas perguntas mais simples, mais diretas, mais com o intuito de conhecer mesmo o Gleudson, por trás do promotor de justiça, quem é realmente o Gleudson. Se eu souber, eu respondo. Então, Gleudson, vamos começar com uma fácil. Uma fácil, um hobby que você tenha e que ninguém sabe, assim, que tu tem, ou que é uma coisa mais
privada. Não, que ninguém, isso aí todo mundo sabe. Que é o futebol. Que eu sou campeão brasileiro, o pessoal sabe que eu gosto de colecionar títulos. Me coibiram aqui de falar de futebol, mas será se o Botafogo vai ser campeão quando for lá? Vai. Será que vai realizar esse De sonho? alguma coisa, Libertadores ou brasileiro. Mas o meu hobby é ser campeão em vários campeonatos. Não, isso aí, Gleudson é o amuleto da Ampem. Todos os títulos Ele Gleudson participou. Olha mesmo só. com o joelho. Todos mesmo. Essa parte é embora cortar. Isso é uma característica do craque, entendeu? Mas eu tenho o joelho machucado, mas eu consigo. Certo. Se você pudesse escolher um superpoder, qual seria? Defender as crianças, né? E tem algum livro que você esteja lendo, que leu e te marcou? Vale Gil do Elefante, que a gente lê para as crianças à noite. Vale, tá válido. Esse é o da... O Léo adora pegar esse livro. Pronto. E eu leio para ele. Pronto. Um filme ou série que tu gosta de assistir, que tenha assistido recentemente, te marcou? Eu gosto de filmes que trazem, a realidade? Baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Em busca da felicidade, eu acho... Perfeito. A procura da felicidade. Acho legal. E como é a tua forma favorita de relaxar? Depois de um dia desse, como eu falei, que é bem cansativo, exaustivo, a gente trabalhar com essas questões delicadas na justiça. Como é a tua forma preferida de relaxar? Hoje é ficar em casa, sentar no sofá, tomar um banho, sentar no sofá e estar perto ali da meninada, estar olhando eles. Para mim, descansando e estar por perto deles revigora a gente. Então, eu sento também com eles no chão e assim, a gente faz algumas coisas juntos. Cansa então, mais um pouco. revigora. Não, revigora. Tem que aproveitar essa fase. Passa rápido, Tem que passa aproveitar. muito rápido. E, por fim, uma pergunta que o Felipe adora fazer. Como foi a experiência de participar do podcast Além dos Autos? Me senti muito pressionado. Não acredito. Eu fico feliz. Eu acho que o podcast está super indo bem. Vocês estão de parabéns. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu quero que tenha o meme do erro da Alicia, aquela apresentação dela que tem aquele errinho. Olha aí, Thiago, a exigência do convidado. Vamos procurar, porque hoje em dia ela não erra mais. Tá vendo? Então foi ótimo. E principalmente por Eu sofro bullying aqui. serem colegas tão próximos, que a gente se sente tão bem, tão à vontade de estar juntos. Obrigada. Ô, Gleudson, muito obrigada. Assim, foi maravilhoso ver a tua visão. A gente já te conhece, a gente sabe o teu olhar sensível, o teu comprometimento com o teu trabalho. E é muito bom te ouvir falar aqui um pouco mais da infância. A gente nota a tua paixão, o teu envolvimento com essa temática. E, assim, mostrou para nós também que é necessário, sobretudo com as complementações que a Érica falou na fala dela, que é necessário não só o promotor de justiça ter essa visão que vai além dos autos, mas todo o sistema de justiça que trabalha com a proteção integral à infância ter essa sensibilidade, né? Que quando você está trabalhando com criança e adolescente, você está trabalhando com um ser humano em desenvolvimento, com uma característica especial, que você, portanto, precisa ter uma necessidade especial ali, né? Um olhar mais atento, um conforto para dar, uma palavra diferente para dar, uma visão. Então, a gente agradece demais a tua participação. Nós queremos pedir para você que gostou, compartilha o episódio, comenta. Como quem não gostou também, comenta que a gente está aqui disposto a querer melhorar, querer aprimorar, para que a gente possa levar para vocês assuntos cada vez mais interessantes, cada vez mais atuais. Então comenta, compartilha, curte também, porque é uma forma da gente entender e saber o que está agradando e o que não está também. E é isso. Obrigada.